Olá pessoal, tudo bem? Professor Leonan, conhecido como Tio Leonan, estou aqui para fazer aquela retomada de conteúdo com vocês, galerinha do oitavo ano, com o nosso AS, beleza? Vamos aqui logo para a primeira questão, certo? Do AS, ó, aqui na tela, né? América Latina e Meio Ambiente, está até aqui já, ó. O Tio Leonan colocou aqui o título do capítulo, certo? América Latina, Água e Meio Ambiente. Então vamos lá. De acordo com dados do Banco Mundial e da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2016 havia 34 milhões de latino-americanos privados do acesso a fontes de água potável para suprirem suas necessidades. É possível afirmar que essa situação está mais associada às causas socioeconômicas do que naturais? Justifique. Olhando aqui para o tio Leonan. Sim, pessoal, o grande problema aqui não é a natureza. O grande problema aqui do acesso à água são as condições socioeconômicas que envolvem a água do nosso continente. Pessoal, nós temos água em abundância. Você estudou isso, querido aluno, no capítulo 15. Né? Nós temos dois aquíferos que são gigantescos. Né? Só o Alter de Chão, né? O Saga, né? Lá na Amazônia, ele tem possibilidades de sustentar a população mundial atual, né? De 7,2 bilhões de pessoas aproximadamente, por 250 milhões de anos. Então isso não justifica nós termos pessoas passando sede. O que justifica as pessoas estarem sem acesso à água potável, passando sede, passando aí necessidade, é o acesso à água que é restrito, ele é mal distribuído. Né? Nós temos regiões áridas no planeta que resolveram esse tipo de problema. Ó, você vai para a Califórnia, nos Estados Unidos, a pluviosidade lá é 7 vezes menor do que a pluviosidade daqui do sertão do Nordeste brasileiro. Ou seja, o índice de chuvas que cai lá é 7 vezes menor do que aqui. E lá nós temos grandes complexos urbanos, como Los Angeles, São Francisco, Sacramento, e não tem ninguém passando sede, como nós temos aqui, certo? Então a questão é a distribuição da água, né? O tipo de política pública que é empregada para promover, né, o acesso à água para grande parte da população. 34 milhões de pessoas, como diz aqui, é uma quantidade de pessoas considerável. Né? Você pega aí o estado de São Paulo, tem 44 milhões de habitantes, então aqui, né, 34 milhões de habitantes é uma população gigantesca na América Latina que não tem acesso à água. Então, o problema não é a natureza, certo? Nós não temos como mudar o clima semiárido de um lugar. Nós não temos como mudar o clima desértico de um lugar. Não tem um pozinho mágico para fazer isso. Agora, existem políticas públicas de canalização de água, né? Canais, certo? Que garantam que as pessoas tenham acesso à água. Agora, é lógico, meus queridos alunos, isso requer investimento. Investimento requer gasto, né? Para não ser utilizado o dinheiro de forma irregular, o dinheiro público, isso requer planejamento, né? Isso requer menos concentração de recursos nas mãos de poucas pessoas, né? Para que a água chegue por um preço justo para aquela população que realmente precisa. Beleza? Então, o grande problema aqui não é a natureza. A vilã da história aqui são as faltas de políticas públicas, né, responsáveis para que possamos fazer a água chegar até a população no seu devido lugar. Tudo bem? Vamos ver aqui a próxima questão. 2, ó. Qual é o principal problema atualmente enfrentado pelos países insulares caribenhos em relação ao abastecimento de água potável? Explique. Meus queridos, né, olhando aqui para o tio Leonão, beleza. O grande problema da questão da água potável no Caribe, né, a porção insular que ele fala aqui, insular são ilhas, né, é que as ilhas são pequenas, né, então os lençóis freáticos que tem nelas, por exemplo, eles recebem de alguma forma muita salinidade,
sem falar também que tem um período seco durante o ano, que chove pouco. Então, juntando esse período seco com os lençóis freáticos bem próximos, né, do litoral, bem próximos da água do Oceano Atlântico, ali na porção do Mar do Caribe, isso proporciona um elevado índice de salinidade na água. Então, nós temos alguns problemas relacionados a isso. Por exemplo, você tem uma ilhazinha pequenininha no Caribe que tem 2.000 habitantes, 4.000 habitantes. Aí chega um navio com 5.000 turistas, chega outro com mais 5.000, outro cruzeiro, um terceiro com mais 5.000. Então, numa ilhazinha que eu tenho ali, uma projeção para garantir água para 2, 3.000 pessoas, eu tenho 15.000 pessoas de repente, né? Então, esse recurso hídrico, ele é muito limitado no Caribe por conta disso, por conta do ambiente seco, né, que proporciona poucas chuvas em determinadas épocas do ano, e por conta ali da proximidade, né, dos lençóis freáticos com o oceano, o que proporciona ali uma salinidade, né, no lençol. Beleza? Próxima perguntinha. Por que a construção de grandes usinas hidrelétricas nos rios da Bacia Amazônica, como as usinas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, desperta tantas controvérsias? Pessoal, primeiramente, ó, focando aqui no Tchulaunã, beleza. O potencial energético não é o mesmo durante o ano todo, né? Você pega rios como o Tapajós, como o Xingu, eles recebem mais água durante o período do ano do que outro período. Por exemplo, a bacia do Tocantins, Araguaia, suas nascentes, grande parte de suas nascentes estão no Cerrado brasileiro. E você aprendeu que o clima do Cerrado brasileiro é o clima tropical típico ou tropical semiúmido. Então, o verão é chuvoso, o inverno é seco. No período do inverno que está seco, o volume de água para a bacia hidrográfica diminui, né, diminuindo, né, o volume de água que vai formar aquele rio. Então a barragem não vai ter o mesmo poder de geração de energia de quando o rio está cheio. Outra coisa, quando você barra a água do rio, ele vai criar ali um reservatório. Esse reservatório ele vai provocar inundações, né? Ele vai formar uma área cheia de água. Então a vegetação vai entrar em decomposição, vai liberar aí o metano, colaborando para o efeito estufa. Né? Eu vou provocar a migração de animais, a migração de populações ribeirinhas, sítios, né, arqueológicos, né, antropológicos, de povos indígenas que habitavam ali, também vão ficar cobertos pela água. Então, o grande problema envolvendo a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia é isso, é o impacto, né, humano, o impacto social nas comunidades ribeirinhas, que tem bastante, desculpa, né, comunidades indígenas, e principalmente, pessoal, o impacto é ambiental. Né? Vamos recordar que boa parte dos rios da Amazônia, né, da bacia amazônica, são rios de planície. Então, quando eu tenho ali um rio de planície que eu barro a água dele para formar um reservatório, né, gigantesco, para poder utilizar o potencial daquela água para gerar energia, eu vou estar inundando uma área muito grande. Então, ali como um rio de planície barrado na Amazônia, é um impacto ambiental assim sem precedentes. Tranquilo? Próxima perguntinha. Quinta questão. Por qual razão a bacia Platina apresenta as melhores condições naturais para a produção de energia hidrelétrica? Pessoal, rapidinho, ó, você aprendeu isso, né? A bacia Platina, ela possui rios encachoeirados, ou seja, rios de planalto. Então, o fato de ter um rio com grande volume de água, por exemplo, o Rio Paraná, é o quarto maior rio do mundo. Então, ele tem um grande volume de água e é um rio, né, formado por planaltos. Então, eu tenho um grande volume de água, mas um elevado índice ali de vazão dessa água, eu vou ter ali um grande potencial hidrelétrico na bacia Platina. Beleza? Próxima questão. Considerando os aspectos naturais
que você estudou no presente capítulo, justifique a importância do fortalecimento do Mercosul no que se refere à gestão e conservação dos recursos hídricos, né, dos recursos ambientais, disponíveis nos países que o integram. Pessoal, os países do Mercosul, eles podem criar leis comuns, né, regras comuns para poder preservar ali seus recursos hídricos, parte de sua vegetação, para poder manter os ecossistemas do lugar. Então é importante que o Mercosul, né, quando a gente fala aqui, ó, do fortalecimento do Mercosul, é importante a gente lembrar, ó, que esses países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né, a Venezuela está suspensa no momento, mas a Venezuela está no extremo norte da América do Sul. Então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, é importante que eles discutam, né, que eles debatam, que eles sentem e criem regras comuns para melhor utilização da água, para melhor utilização do solo, para melhor utilização dos ecossistemas. Tranquilo? Grande abraço para você e até a próxima. Tudo de bom.